Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro programa dessa edição do TV Morfoses. Estamos ao vivo pela TV Univap, pelo canal 8 da NET, pelo canal 10 da Vivo e também pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha. E você pode participar dessa nossa conversa pelo Twitter, #TV Morfoses. E nesse programa vamos conversar sobre o novo contexto audiovisual. O meio audiovisual está buscando constantemente novas formas de melhorar a experiência para o seu público. Interatividade com participação ativa do telespectador, múltiplas telas, qualidade 4K. Essas e outras inovações estão sendo usadas no novo processo comunicacional e fazem parte do primeiro programa do TV Morfoses Brasil 2017, que tem como tema um novo contexto audiovisual. E agora você vai conhecer os participantes deste primeiro programa. Cláudio Magalhães, jornalista com aperfeiçoamento em Public Relations, Principles of Marketing e Advertising pela Massachusetts Bay Community College, especialista em administração mercadológica, mestre em comunicação social e doutor em educação. Fundou a Associação Brasileira de Televisão Universitária. É coordenador do Instituto Estudar de Acompanhamento Educacional e consultor em transmídia da DIJ Tecnologia Social e Educacional. Elmo Frankfort, escritor, radialista, professor de comunicação, pesquisador e consultor de TV, graduado em rádio e TV, pós-graduado em comunicação empresarial e institucional, pós-graduando em marketing e comunicação publicitária e mestrando em comunicação. É gestor de conteúdo da ProTV, professor e palestrante na área de televisão. É autor de diversas obras voltadas à memória da comunicação. Maísa Dores Ferlin, jornalista, especialista em gestão de processos comunicacionais, master em marketing e especialista em comunicação corporativa. Especializou-se em negócios na Universidade de La Verne e tem experiências internacionais nas áreas de comunicação e educação em Queensland, na Austrália. Fundou a BizUp, uma empresa de consultoria em comunicação e marketing para os negócios. É gerente de marketing da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo em São José dos Campos. José Carlos Aronchi, jornalista e radialista, mestre em comunicação científica e tecnológica, doutor em ciências da comunicação e pós-doutorando no programa da UFSCar. Mentor de empresas e startups do segmento audiovisual, professor do curso de Rádio, TV e Internet da Facamp e professor convidado da UFSCar no curso de especialização em produção de conteúdo audiovisual para multiplataformas. Membro do grupo de estudos em mídias interativas em imagem e som do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar. Diretor de eventos da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Elmo, se estamos falando de um novo contexto, de um novo audiovisual, significa que um velho está indo embora. Qual a diferença entre o que está indo embora, está se aposentando, e o que está chegando ou que já chegou? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na TV Morfoses. Quando a gente começa a falar sobre a televisão de modo geral, como você disse, tem uma história toda por trás dela. E, principalmente, a mudança nos costumes. Então, a pessoa, os telespectadores, ficam com aquela coisa, mas agora eu vou ter que esperar tudo isso, justamente para assistir aquele programa, às vezes uma semana, um mês, ou é como no caso do Netflix, que eu assisto a hora, ou até do Globoplay, hoje em dia com alguns conteúdos antecipados, que você assiste a hora que você bem entender e da forma como você bem entende. Então, principalmente os costumes estão sendo modificados, e também a questão da duração. Você percebe, se nós formos olhar uma abertura de uma novela há 15 anos, 20 anos atrás, tinha uma duração muito maior, quase uma história toda para se contar só na apresentação dos créditos. E hoje em dia não. Às vezes, é de repente uma passagem apenas com o logo e depois que muda-se o logo, mais para frente volta uma abertura, mesmo assim essa abertura é muito pequena, justamente porque teve uma aceleração. Então é bem isso, a gente está mudando tanto pelo lado de produção também, como pelo lado dos costumes.
Primeira coisa que a gente tem que pensar é em conteúdo e também nos telespectadores que estão assistindo. Mas isso impacta lá em vocês, na TV aberta, que é esse veículo historicamente mais importante nos últimos tempos, né? Você tem um colorido melhor, que é o fato de ser local. Como é que isso tem impactado na TV aberta local? De novo, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer participar desse evento. Em nome da Vanguarda, quero realmente agradecer e parabenizar a todos pela organização e por tudo. Com certeza, tem mudanças significativas, e eu até voltaria um passo assim, para evoluir na resposta. Lembrar a função social nossa, né? Qual que é a função social desse veículo e o que nós estamos lá fazendo. Então, obviamente que nós temos passado por várias transformações nesses 70 anos de vida, né, que a TV tem, mas, sobretudo, nos últimos 20, né, a gente vê transformações absurdamente significativas, e isso impacta toda a nossa pauta no sentido macro, né, que vai desde da nossa visualização de produção, da parte jornalística, passando por toda a parte técnica, não que necessariamente seja essa a sequência, mas que extravasa, portanto, como nós identificamos o conteúdo, o embalamos, e como que nós vamos entregar para a sociedade, como que isso vai ser uma oferta irresistível para os parceiros, né? A TV não se faz sem essa questão comercial, então isso é importante, e a área comercial ela é responsiva a uma situação social também, né? Então, quando a gente fala de experiência com a compra, quando a gente fala sobre storytelling, na questão da linguagem publicitária, então tudo isso se volta para tudo aquilo que a gente faz e produz, né? Então, a gente tem que ser uma grande orquestra, dando conta de tudo isso. São caixas diferentes, mas dentro de um mesmo escopo, né? Então, teria várias coisas para eu falar, acho que a gente vai ter oportunidade internamente, sim, mas olhando para o nosso público e, com certeza, na entrega local. Então, voltando ao início da minha resposta, da minha fala, é a função social, eu tenho que olhar o meu local. Então, eu tenho que olhar o que eu vou entregar, por que eu estou entregando daquele jeito, quem são os meus partícipes, né, quem são os agentes, para, então, a gente construir uma estratégia. Mas você acha que a nova tecnologia vai ajudar nesse contexto social? Não tem como não ajudar, né? Ela já eu acho que todos nós estamos na mesma página quando a gente fala que a gente vive a era pós-digital, né? A era digital, ela já passou. Então, estando na era pós-digital, a gente tem muita firmeza de se posicionar e de entender que realmente corrobora, inclusive, por um processo de evolução nosso, enquanto brasileiros, inclusive, porque a gente faz muito essa análise de mercados e como que a gente está posicionado em relação a outros países, né? Inclusive, quando se discute a internet, né, acho que os meus colegas depois podem falar melhor, como é que a gente se equipara, então, como que a gente evolui nessa escalada da tecnologia e dentro desse contexto, com certeza. Aron, uma das coisas que a gente percebe é que, mesmo nesse novo contexto, produzir televisão continua sendo caro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que não. Peraí, pode usar isso. Ele é caro porque existem algumas barreiras ainda que eu gostaria de mostrar, né? Bom, primeiro, em nome da SET, Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, e do SEBRAE, obrigado pelo convite. E acho que o tema que vocês pegaram aqui é extremamente importante, né, para a gente passar para essa nova geração que vai dominar o futuro da mídia eletrônica, digital, da televisão, do novo rádio, para levar para eles essa necessidade de integração de o antigo com o novo. Eu gostaria de mostrar, primeiro, né, uma das atividades que nós estamos desenvolvendo dentro da SET. A SET é a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, e o que nós podemos ver é um histórico bastante enraizado que vai desde a promoção de atividades para os engenheiros, mas também de uma necessidade de integração com essa nova geração.
A 7 ela vem tentando se aproximar através de alguns eventos. Um deles aconteceu na semana passada, né, o 7 Expo, e que a gente vai ver também acontecer em várias regionais. O próximo é no Rio de Janeiro, e o tema principal é a aproximação com esses jovens, com essa nova modalidade de se fazer televisão, para, claro, diminuir custo. Né? Como você perguntou, como é que a gente faz agora essa nova televisão? É diminuindo o custo. Essa diminuição de custo, ela deve passar por várias etapas. A primeira delas é o espírito de colaboração. O que nós temos feito é estimulado as parcerias. O que a 7 tem feito é estimular as parcerias. As parcerias também com a BTU, e isso faz com que as informações circulem com mais rapidez. Né? Aquela fase, né, da gente conseguir fazer as coisas sozinho, já foi. Nós temos grupos de trabalho na 7 para poder trabalhar os temas mais complicados, questão de acessibilidade, né? Todas as emissoras ainda não estão cumprindo a legislação. Existem boas práticas, apesar de algumas não estarem cumpridas, existem boas práticas. Deve-se estudar o espectro, essa nova TV sobre IP, o novo rádio, a questão do switch off. Então, todos esses assuntos estão sendo tratados na 7 de uma maneira colaborativa. Essa colaboração, é claro, né, é a necessidade de troca de informação, mas principalmente diminuição de custo. A gente não tem mais como manter dentro das emissoras grupos para ficar trabalhando isolados. Né. O que a 7 também tem feito é publicar várias informações para que não só o público da engenharia, mas que os alunos, todo o ecossistema formado pela mídia, através de revistas internacionais, também sabem o que o Brasil está fazendo, como que nós conseguimos resolver problemas técnicos. Então, esse é o papel da 7. Mas ela foi atrás também, né, de um grande parceiro, que é o Sebrae. O Sebrae tem, primeiro, a Escola de Negócios, além, né, de todas as atividades que ele faz, ele tem a Escola de Negócios, que está estudando o audiovisual como um negócio em franca expansão. Quer dizer, o audiovisual hoje, ele representa mais do que a indústria de confecção têxtil no PIB brasileiro. Isso significa que o Brasil fatura mais com audiovisual do que com roupa, do que com a indústria têxtil. Então, esse reconhecimento é importante porque nós passamos agora a fazer parte, né, de um negócio que dá certo no Brasil, que pode crescer mais ainda. Por isso o Sebrae está montando também esse centro de referência em economia criativa, e um dos primeiros segmentos que vão ser abordados é o do audiovisual, negócios do audiovisual. Agora, o que acontece ainda, né, finalizando aqui para a sua pergunta, é como produzir, gastando menos, né, já que é um produto tão custoso, é pensar em superar essas barreiras de entrada do negócio audiovisual. E essas barreiras de entrada, elas ainda estão na cabeça desses conglomerados com a cabeça analógica. E essa mudança já está evidente. Existe uma rivalidade, né, entre os concorrentes dos negócios audiovisuais, ainda que não está na veia dessa nova geração colaborativa. Né, essa rivalidade atrapalha muito, né, aumenta custo, porque cada um tem que fazer o seu, cada um tem que ter o seu estúdio. Então, é claro que isso aumenta custo. O poder de barganha dos fornecedores de tecnologia ainda é muito alto, né? Ou seja, eu vendo barato para uma cabeça de rede, porque eu sei que todas as outras afiliadas vão comprar aquele produto que foi vendido barato, mas que para elas vai ser caro. Então, esse poder de barganha ainda, que é da cabeça analógica, deixa as coisas caras, né? As TVs universitárias que o digam, né? Adquirir equipamento ainda para a TV universitária é muito caro. O poder de barganha do mercado publicitário também é muito alto. Quer dizer, o mercado publicitário se volta para aquelas que têm maior audiência, né? Mesmo que você tenha um bom conteúdo e pouca audiência, você fica fora dessa barganha com o mercado publicitário, né? Existe uma ameaça de novas emissoras e produtoras entrantes que fazem com que as grandes se fechem, limitem, né, a participação de novos conteúdos dentro das emissoras.
É claro que isso fica caro, né? Porque a partir do momento que você pulveriza, a gente poderia deixar os produtos também mais baratos. E a ameaça de produtos substitutos. As emissoras ainda se fecham para impedir o ingresso, por exemplo, de uma live pelo Facebook, da transmissão de um futebol pelo Facebook. Então, tudo isso faz ainda o produto audiovisual ficar caro. Mas isso o que é? É a cabeça analógica. E a cabeça analógica está dificultando diminuir os custos. O que nós temos agora é uma quebra da barreira de entrada. O digital quebrou várias barreiras que existiam, como, por exemplo, o equipamento transmissor. Isso era super caro, hoje não precisa mais. Hoje qualquer um, eu posso transmitir, vocês estão transmitindo, nós estamos transmitindo aqui com uma infraestrutura, mas qualquer um de vocês tem um telefone celular, poderia estar transmitindo também. Então essa barreira quebrou. Equipamento receptor. A TV não recebe só imagem de geradoras, ela recebe imagem do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Netflix. A transmissão ao vivo, qualquer um pode fazer. A limitação da área de transmissão não existe mais. Aquela área de transmissão restrita, determinada pelo governo. A métrica de análise, não são mais os institutos de pesquisa que fazem a métrica. Hoje é as curtidas, hoje são os compartilhamentos. Então, você não tem mais aquela entidade de pesquisa paga para dizer quem tem mais ou menos audiência. Concessão pública não existe mais. Existe porque o governo, a cabeça analógica ainda sustenta, mas no digital não existe mais. Você transmite para o mundo inteiro sem pagar a área. Produção HD, qualquer um que tem um celular, aí, a maioria dos que tem celular aqui podem gravar e transmitir em HD. Então, são várias barreiras que já foram derrubadas pelo digital, mas que ainda existe a cabeça analógica que determina o custo dessas produções. Mas a gente viu ali, obrigado, Aaron, acho que foi uma aula, acho que é uma coisa importante, mas a gente tem que, eu queria ver a sua opinião nisso, porque o que a gente sabe também, que por mais incrível que pareça que todos nós aqui estamos acessando a internet, quase 50% da população do Brasil não tem internet. Daí a importância da TV aberta e ainda da radiodifusão nesse sentido. O que vocês estão pensando na TV aberta? Porque, na realidade, o transmissor continua existindo e agora está mais caro do que era antes. E a gente percebe que muitas emissoras pequenas estão fechando justamente porque não estão dando conta de fazer essa transição da TV digital. Nós vamos ter mais concentração disso? Como é que vocês no TV aberta estão pensando essa questão da digitalização do processo como um todo? Será excludente ou será includente? A gente acredita que existe, sim, um movimento de inclusão e de avanço, porque esse movimento faz com que todos se olhem para o que a gente tem de melhor em termos de entrega, de transmissão, e faça, então, a adequação do país. No caso da TV Globo, isso está sendo feito de forma escalonada pelo país, como todos vocês aqui acompanham, porque são desse segmento, são colegas da área. Nosso desligamento acontece agora no dia 29 de novembro, no caso do Vale do Paraíba, mas isso, particularmente eu que trabalho lá na área do marketing e tal, tem sido bem interessante ver o quanto a gente teve que entender a condição do nosso público, retomando a tua pergunta lá do local, de novo, olhar para o local, você tem a cabeça pensando do ponto de vista da minha matriz, que é a Globo, São Paulo e Rio, e a gente tem que equalizar isso localmente. E aí, localmente, cada uma das nossas afiliadas, somos em 123 afiliadas no país, a gente olha, então, as necessidades, as especificidades, o nível de envolvimento da população com a questão do sinal, e, obviamente, o sinal e essa entrega agora no digital fez com que as pessoas parassem e analisassem se elas tinham condição ou não. Ontem até um colega brincou comigo, eu não tinha visto ainda, mas falaram na publicidade nova da velha esponja de aço lá com 1001 utilidades, e que agora ela postou lá
que agora ela não é mais 1001 utilidades, ela é só 1000. Só 1000, né? Por conta dessa questão. Então, é interessante olhar para o público e também para antenista, para toda a população ligada a esse segmento, para entender a quantas anda, né, como se usa dizer. Estamos com relação a isso. E só complementando o que a gente vinha falando aqui na sequência, que vai um pouquinho além dessa questão da entrega, do sinal, a nossa preocupação com a questão do conteúdo. Porque, se você parar para analisar, transmissão, entrega, como a gente estava falando aqui, lives e possibilidades, hoje isso está resolvido. Agora, a gente tem que entender a função social do veículo. Então, nós somos uma empresa de conteúdo. Né? A gente é conteúdo. Agora, se ele vai ser entregue numa caixa, no formato velho, como a gente conhece, ou se ele vai ser entregue via streaming, que é a nossa realidade, na sequência, isso é outra história. Então, o que eu faço? Qual que é a minha missão? Eu produzo conteúdo, eu sou uma empresa, a maior da América Latina, quiçá do mundo, em algumas produções, a teledramaturgia, que não deixa a gente mentir. Ela é até ponto de estudo hoje na USP, né? Tem um núcleo muito importante que estuda como o brasileiro pensa a partir do modo como ele vê a vida e se vê por conta da nossa história com a teledramaturgia, que a gente tem que ter orgulho, porque se você olha para os Estados Unidos e você entende a visão daquela nação a partir da lente do cinema, e a gente sabe que a academia lá realmente é reconhecidamente algo que mudou a cultura mundial, né? Nós, olhando localmente, pensando o Brasil localmente, né, relativo ao mundo, a gente tem essa condição e esse avanço que foi entender, interpretar e ler as emoções da sociedade e transpor. E, se você me permite ainda, eu fico bastante grata de ver que, além de sermos uma empresa de conteúdo, nós somos uma empresa de pesquisa. Né? A gente, sabe quando você está assistindo aquela novela e você fala assim, puxa, essa pessoa está usando um acessório, no caso das mulheres, que eu estava pensando em comprar isso. A novela, ela antecipa uma tendência. Só que ela não antecipa, ela, na verdade, ela ratifica. Porque quando eu estou, inclusive, na Globo, em São Paulo, e com os colegas, eu fico acompanhando o movimento das pesquisas e o que está acontecendo, é impressionante. Eles estão 15 anos. Então, a gente está falando de uma produção de conteúdo, uma novela, que ela vai passar daqui a alguns anos. E as pesquisas ligadas com institutos de pesquisa do mundo inteiro, os melhores, eu não sabia, sinceramente, nem que existia esse nível de pesquisa de comportamento, e que aí vai dar o drive no comportamento do consumidor, inclusive. Por isso que a novela antecipa, porque quando eu tenho uma novela, eu tenho todo um perfil consumidor. É como a moda já faz, né? A moda também já faz isso também nesse processo. Elmo, você falou no início da sua fala sobre exatamente essa mudança de costume. Que novo audiovisual é para esse novo consumidor? A coisa mais importante disso, complementando a Maísa, primeiro dizer que quem melhor entende para falar de conteúdo é o senhor Boni, que cuida da Vanguarda, que foi quem mais bateu na tecla de que televisão é hábito. Então, a gente tem que entender que hábitos são esses. E outra coisa, independente se for... Você mesmo disse que o hábito está mudando, né? O hábito está mudando. E qual vai ser o impacto nisso no conteúdo audiovisual? Então, isso tem que ser estudado. Qual é esse novo hábito? Mas tem que se acostumar, como eu estava falando do caso Netflix. Existe uma forma de se fazer televisão, mas de uma forma, um varejo, vamos dizer assim. Mas está mudando de modo geral, sendo que tem duas coisas que são muito importantes. A televisão chegou, a televisão brasileira até, você consegue ver uma coisa que está acontecendo agora na China. Mas o importante, agora está tendo uma maior valorização também do regional. Por quê? Chegamos até lá, do outro lado. Mas eu também quero saber o que está acontecendo com a minha vizinhança. Ter uma pessoa que seja mais próxima. Tanto que, por um ponto, nós estamos voltando
nos programas ao vivo. Por quê? A pessoa quer uma coisa que toque o coração, então que esteja próximo dela, que tudo é conteúdo, está próximo. E essa questão mesmo de estar tocando mesmo de uma forma próxima, ao vivo, exclusiva. E isso está modificando, sim. As pessoas estão cada vez mais críticas, o público. E nós temos na ProTV, na Embi Morumbi também, tem muito estudo nesse sentido, nós temos algumas coisas voltadas à TV digital. No caso da ProTV, nós temos um projeto chamado Vila Digital, que está ajudando a conscientizar, junto com a Seja Digital, ao desligamento, ao switch off. E eu vou só contar rapidamente um caso que aconteceu em Fortaleza, que foi a última praça onde a exposição ainda está, vai ser desmontada para seguir para a próxima. A gente vai acompanhando o desligamento. Um popular, estava lá, uma pessoa bem carente, e aí ele fez uma pergunta no fórum que nós realizamos, e perguntou o seguinte: eu tenho uma televisão muito ruim, mas uma porcaria de televisão, o que eu vou fazer? Posso jogar fora? Posso? E querendo que a gente respondesse esse negócio de que pode. Agora vai se desfazer, porque tem a questão do lixo eletrônico, que é outra questão que nós temos que debater agora, porque tem um descarte muito grande. Mas foi falado entre os palestrantes, inclusive tinha a TV Verdes Mares, da Rede Globo, que não, que com um conversor ele poderia. A felicidade, acabou toda a palestra, todo o evento nosso, ele ficou, quase que eu perdi o voo, gente, porque ele queria conversar, e a satisfação dele saber que aquela porcaria daquela televisão preto e branco dele, com o conversor ele conseguia assistir. Então, está se modificando, mas temos também muitas pessoas, principalmente a classe C, que não tem o Netflix, não tem a internet. Então, a TV aberta ainda tem uma importância muito grande, principalmente quando nós pensamos no coletivo, que é mais ou menos o que acontece a sobrevivência do rádio, a transformação. Quantas pessoas nós temos hoje em dia que tem aquela coisa tão próxima com o rádio, que vai até a sede da rádio entregar, eu já cheguei a ver isso no interior de São Paulo, ou de entregar frutas para o radialista, porque ele está mais próximo. E é bem isso que a gente está caminhando, estar cada vez mais próximo, ser apenas uma janela, e talvez, logo, quebrar cada vez mais essa janela para estar próximo do seu telespectador. Aronque, como não deixar que isso seja um novo caminho para uma nova monopolização, onde a produção audiovisual digitalizada fica com um grupo menor e um grupo maior de pessoas ou de produtores, de pequenos produtores, fique de fora desse novo negócio do audiovisual? Ora, Cláudio, eu acho que o público já está determinando essa mudança, né? A hegemonia não está mais na mão do transmissor, está na mão do receptor, né? Tanto é que você pode ver que tem algumas produções para YouTube que dá 1 milhão, 2 milhões de visualizações em menos de 2, 3 dias. Né? Nenhum programa de televisão dá isso, né? Consegue captar esse público? Consegue, claro. À medida que ele avança e captando o público. Mas com essa imediatez, nunca se viu antes, né? Então, eu acho que o poder vai estar cada vez mais na mão, né, do público. E isso os grandes conglomerados de mídia ainda não entenderam, né? Eles ainda estão achando, né, que eles podem determinar o conteúdo. Tem indícios, né, de que estão se atualizando. Tanto é, alguns youtubers já estão fazendo parte da televisão, né? Estão buscando para fazer parte da programação. Ainda muito lento. Quer dizer, quem vai para a televisão vai com uma cabeça muito mais rápida, né, do que aquela empresa que está admitindo. Então, as coisas estão mudando por conta do público, né? Eu acredito que se fala muito, né, da competência do jornalismo, né, da credibilidade do jornalismo, né? E hoje não é mais o jornalismo, a emissora que tem credibilidade. Né? Quem dá credibilidade é o público. Né? É ele que curte, é ele que compartilha, né? Ele que assiste várias vezes, é ele que coloca no site dele. Então, o poder está mudando de mãos, né? Como fazer isso também ser um negócio rentável,
é que é o X da questão para quem ainda tem aquele elefante branco na mão, aquele monte de estúdio, com aquele monte de conta para pagar. Naturalmente, são importantes. Os grandes conglomerados de mídia não vão terminar nunca, né? São empresas que estão no mundo inteiro, mas a descoberta desse novo modelo de negócio é que vai ser o X da questão, né, para mudar de mão esse comportamento. E, Elmo, nós estamos formando profissionais de audiovisual para esse novo contexto? Felizmente, sim, por uma razão. Muitos já estão vindo. Na Embi Morumbi é uma coisa que, quando a gente começa a dar aulas, todo semestre se bate muito nessa tecla, em respeitar o repertório anterior do aluno. Por quê? Quando você pergunta para ele o que você assiste, quais são os seus costumes, como é que você grava. Então, por exemplo, uma das disciplinas que eu dou é linguagem audiovisual. Primeiro trabalho que é feito, nós incentivamos o uso do celular para gravação. E aí, a partir daí, eles montam curtas. Por quê? Para estimular que você consegue produzir audiovisual. E a televisão é vamos dizer, uma forma contínua de assistir isso. Mesmo que agora você possa decidir de que forma. Não menosprezando também a TV aberta, a TV paga, que também está no mesmo contexto. Um complementa o outro. Não acaba tirando, você está sempre somando. E esses alunos, eles estão preocupados. E eu vejo, não é apenas a Embi Morumbi, várias faculdades estão no mesmo caminho. Deixa eu fazer uma parte. Não, claro. No meu ponto de vista, eu acho que os alunos estão agora formando bons professores. É verdade. Porque eles estão vindo, né, com uma carga, né, ainda não é a geração que nasceu com o celular no berço. Mas essa vibração, né, essa nova visão, está fazendo com que os professores se qualifiquem cada vez mais e atendam esse novo público, até que essa nova geração seja professor também. Né? E o que disse o Aron, que eu inclusive, toda a primeira aula, eu sempre digo para eles, eu estou aqui para aprender e para ensinar. As duas coisas, não apenas ensinar. Porque realmente você aprende muito, eles trazem outras referências. E é bem isso, novas coisas da estética, eles querem misturar cinema com televisão cada vez mais. Coisas que você vê, por exemplo, os profissionais de 1950 fazendo, você vê os alunos com um pensamento próximo. Interessante, a televisão se transformou, a tecnologia transformou, e como disse bem a Maísa, a gente tem que pensar nesse conteúdo. O que colocar? Que adianta você ter um brinquedo bom, como dizia o Cassiano, se você não pode brincar com ele? Cassiano Gabus Mendes dizia isso com uma grande sabedoria. E, hoje em dia, nós precisamos saber brincar cada vez mais com esse brinquedo. E mais, você tem esse choque de geração lá na vanguarda, né? Temos lá, obviamente, o grande boss, que representa exatamente isso, mas também tem um monte de aluno aqui da Univap, gente que foi para lá. Como é que tem sido esse choque de gerações lá? Eu acho que, na verdade, essa é a minha missão na vida, né? Porque eu sou mãe de gêmeas de 7 e uma de 17. Então, eu fico em casa e na TV, né? Eu passo por isso, porque eu lido com gerações completamente diferentes na minha vida pessoal e na profissional. E trabalhar com o Sr. Boni é realmente uma lição. É indescritível a capacidade desse homem de entender tanto a estética televisiva, as necessidades do telespectador, se antecipar, às vezes numa reunião simples que a gente está juntos, né, não são tão recorrentes, mas pelo menos uma vez por mês, e ele faz a reunião, ele não está olhando para você. Existe uma televisão, lógico, em qualquer lugar da vanguarda que você vai ter televisão em qualquer uma das salas. Então, você está aqui, mas ele está falando com você aqui e olhando a televisão. E, geralmente, ele faz alguma observação. Isso não vai dar certo, isso aqui. Isso aqui. É de uma apropriação tão grande, realmente é genial o trabalho que ele desenvolveu, o que ele agregou para a televisão, não só no Brasil, como no mundo, com toda certeza. E de novo, né, falando da questão de comportamento, de conteúdo, desse choque todo que existe, né, que você me perguntou agora,
estava aqui ouvindo um falar e estava pensando, por exemplo, a telenovela, por exemplo, alguns conteúdos, por exemplo, a novela 1, né, que vocês conhecem como novela das 6, ela é pensada, e a novela 2, ela é pensada em ter um storytelling, uma narrativa, onde você consegue acompanhar sem necessariamente olhar a imagem. Por quê? Nós entendemos que essa hora é a hora que as pessoas estão chegando, se trocando, jantando, se relacionando. É hábito, por isso que eu lembrei de trazer isso. Então, ela perpassa a entrega técnica. Ela é, de fato, um item, uma pessoa da casa, né? E as pessoas ainda se organizam em volta dela, nem que seja pelo som dela. E elas se pautam. Eu queria também contar rapidamente um caso aqui de uma mãe que nos ligou na Vanguarda. Ela ligou para reclamar que ela perdeu o horário de entrada do filho na escola. O telejornal atrasou, eu não sei se foi 1 minuto, foi um negócio assim. E ela é pautada, o horário dela é no jornal. Então, assim, por mais que seja difícil responder a uma reclamação dessa, por outro lado, sabe, você encontra a sua função social no momento em que chega esse tipo de análise. É muito interessante. Mas os jovens que estão chegando da escola e trabalhando lá com vocês, como é que tem sido esse choque entre essa nova geração e essas pessoas que já estão há muito tempo lá trabalhando? Eles agregam, com certeza, né? O olhar que eles têm. Sempre vem coisas novas e a gente, todos juntos, a gente caminha para uma única direção, que é a direção do conteúdo. Choques existem, com certeza, e eles, nesse momento que a gente vive, eles são importantíssimos. Agora, tem uma coisa que eu acho que ajuda a ser o catalisador, é o fato de a gente ter essa antecipação aos costumes, as coisas que nós vamos viver. Então, por exemplo, você pega o que está acontecendo hoje na Malhação, não que necessariamente aqui o nosso público tenha que saber, mas ela tem hoje, em vez de ser um grupo diverso de garotos, ela está em 4 garotas, onde a máxima ali é a questão da diversidade, e isso a gente viu há 4, 5 anos atrás, no mínimo, para você ter uma produção dessa hoje. Então, o que acontece? Por mais que existam alguns choques de realidade, ela, por ser uma empresa que se interessa pelo futuro, porque o futuro é o que ela vende hoje, né? Ela tem que estar alinhada, então isso acaba sendo bastante resolvido. Tem algumas coisas que se testam e que não se gostam tanto, né? Como, por exemplo, você tem a estética do William Bonner passeando pelo estúdio, interagindo com a moça do tempo. Nem todo mundo gosta daquilo. Coisas que internamente são discutidas, isso vai continuar, não vai, isso é interessante, não é? E aí eu complemento um pouco com o Aron sobre isso, porque, na verdade, na nossa opinião, o público sempre foi o que determinou. Ele não é que ele é agora para nós. A nossa visão sempre foi sobre ele. As entregas parecem estar diferentes, e de fato estão, mas o nosso drive é o público, sempre foi, porque senão eu não teria o share de mercado que ela se manteve, que ela vem mantendo, né? E essa entrega de audiência ainda de milhões. Se você comparar com os Estados Unidos, a gente tem 300 milhões de pessoas lá, somos 200 milhões aqui. A nossa audiência, por exemplo, de uma novela 3, né, a novela das 9, ela é maior que uma audiência de Super Bowl. Então, assim, é um negócio, realmente são números muito grandes. Então, eu estou falando de ter realmente 40 milhões de pessoas assistindo. E eu não estou nem falando de final de novela, né? Às vezes supera até um jogo, e isso é legal de falar também sobre a questão, mas a internet e tudo mais.
jogo, né? E coisas que você precisa da interação, da coisa humanística, do calor, né? De você ter a sua cultura. Então, a gente acredita muito em tudo isso e constrói isso tudo junto com todas essas gerações. A gente espera, sinceramente, que o Boni fique aí por um bom tempo, ainda ele que já está com 82, mas que fique, né, conosco. Nosso programa está caminhando para o terço final e eu queria fazer uma provocação para vocês, aí fique à vontade para quem quiser iniciar. Afinal de contas, o Netflix é o Uber da televisão aberta? Eu discordo, né? Eu acho que realmente ele vem para chacoalhar as entregas, os formatos, e ele trouxe um convite importante para que todo mundo revisitasse as suas formas de entrega. É entretenimento e são produções, né? Vamos entender o que é também a Netflix, enquanto uma empresa que também tem essa questão da produção e a distribuição. Mas, assim como... Vou fazer uma comparação aqui para vocês. Assim como a gente tem o Facebook, o Twitter, a gente tem todos esses movimentos da internet, na nossa visão, elas não são empresas que concorrem, porque elas não entregam o que eu entrego. Então, para a gente analisar concorrência ou qualquer outra coisa, a gente tem que entender se ela entrega o que você entrega. Por isso que eu acho que a comparação com o Uber não funcionaria, porque o Uber entrega o que o taxista entrega. E entrega melhor. Eu sou usuário, eu posso falar, entrega melhor. Então, no caso, eu não acho que ele tem essa função em nossa visão, né? Vou pegar aqui a liberdade poética que me é justa, para dizer isso, né? Porque são entregas diferentes. Vocês podem perceber até que na fala dos nossos apresentadores, eles até fazem referência às redes sociais já nominando-as. Você pega o Faustão e fala, vai lá no Facebook ver tal coisa e tal. Ele já faz menção. E isso foi um movimento importante que partiu da própria Globo mesmo Central, de dizer, não tem problema citar o nome. Essas empresas não são nossas concorrentes, não são mesmo, né? Quando a gente vai falar de G1, é outra entrega. Eu concordo. O Netflix é outro serviço mesmo. O que diferencia é que ela soube entender essa mudança, essa digitalização, com mais rapidez, né, do que os grandes conglomerados. E apresentou um modelo de negócio também diferente e com uma receita recorrente mundial, né, o mesmo modelo de negócio com a receita recorrente mundial. E nós estamos na fase de comparar muito, né, o Uber com o Netflix, com o Airbnb. A diferença, né, que inicialmente achou-se que toda a mídia ia ser Netflixada, né, ia acabar por causa do Netflix. Mas não, já está muito bem definido esse território, né, ela está entrando num território que antes era só das emissoras que tinham capacidade de produção, que é a produção de séries, a produção de filmes, né, a produção de conteúdo. Então isso, claro, dá uma chacoalhada no mercado, mas é bom para todos, né? É bom para quem vende equipamento, para quem aluga, para os atores, enfim. É uma nova plataforma, né, que já se assumiu como plataforma. Porque a televisão, ela não é mais um canal. A televisão não pode mais ser vista como um canal, né? Aliás, são 3 televisões, classifico como 3 televisões, né? A televisão que eu compro, a televisão que eu ligo e a televisão que eu assisto. A televisão que eu compro é um aparelho, é um hardware. Não posso jurar por Deus que eu vou assistir programa de televisão nela, né? Porque não é assim. A televisão que eu ligo, ela é uma plataforma, ela não é mais aquele único receptor, né? Lá eu jogo games, né? Eu assisto o YouTube, eu compartilho, né? Vejo a internet e também assisto televisão. Então, a televisão que eu compro, a televisão que eu ligo e a televisão que eu assisto é aquela que tem a minha cara. Se eu quiser só ficar jogando games com a minha televisão, eu faço isso, porque ela tem a minha cara. Se eu quiser só assistir Netflix, eu assisto. Se eu quiser só assistir, né, o Silvio Santos, o Faustão, qualquer um outro, eu assisto. E aí? Eu acho o seguinte, a gente fica com esse negócio, mas é o Uber e tal, está tendo uma grande discussão mundial sobre essa questão. Mas aí eu jogo uma provocação, como você falou. Tem o Uber.
Mas o Uber, ele matou os táxis? Totalmente? Matou, por exemplo, a frota de carros corporativos, os ônibus, os aviões e vários outros formatos? Não, está agregando. O que eu considero como primordial é o que está entregando, como disse a Maísa. Se for um produto bom, independe de onde ele esteja. Claro, é muito melhor quando você tem uma difusão muito maior e da forma como você quer assistir. E hoje em dia você consegue assistir televisão também nos aplicativos. Como eu disse, o caso da Globoplay. Hoje em dia, antes você tinha uma coisa muito complicada, que novelas da Globo que só eram passadas nas emissoras que eles tinham acordo. Hoje em dia você consegue assistir em qualquer lugar do mundo uma novela da Globo, através do Globoplay. Então, é uma mudança de panorama. Só complementando uma coisa que a Maísa falou sobre o Boni, que já ajudou a ProTV desde o início e continua sempre colaborando. O que difere ele das outras pessoas é uma coisa que difere vários profissionais que existem aí. O valor que ele tem como ser humano e valorizar o ser humano. Se a gente não tiver essa preocupação, não adianta você tentar fazer um melhor programa de televisão. Você precisa ser um bom ser humano para respeitar quem está do outro lado. Justamente como eu disse, você passar para o outro lado da janela. Conversar realmente como um amigo com outro. Pessoal, nós estamos encerrando, daqui a pouquinho a gente vai terminar o programa, mas eu queria que cada um fizesse uma fala sobre como vocês acreditam que esse novo contexto pode ajudar socialmente o telespectador ou o cidadão comum. Eu acho que antes de ser telespectador, é o cidadão, né? Então, antes de você ter um público, você tem uma sociedade. Então, de fato, nós estamos num momento muito importante da humanidade. Eu acho que é muito marcante fazer parte da era pós-digital que nós estamos, né? Então, com certeza, de novo, questão, né, fazendo referência de novo às falas do Elmo, você tem realmente hábitos importantes aí que a gente olhou sob a ótica do audiovisual hoje, da TV, que foram e vêm sendo pautados, né, ao longo da nossa relação com esse instrumento, mas tem uma série de outras coisas que também alteram e vêm alterando, né, nosso modo de vida, a nossa interpretação de mundo a partir daquilo que a gente consome, inclusive intelectualmente. E complementando isso, também fazendo referência aqui à última fala do Elmo, e também para complementar com as suas perguntas de hoje, Cláudio, a própria questão, por exemplo, do Globoplay, a gente está estudando, nós estamos exatamente agora na fase de avaliar como é que você produz as imagens que elas são voltadas para a tela onde vai se consumir o Globoplay. Então, você tem uma preocupação hoje com a técnica e com a tecnologia baseado no drive de consumo, né? Com a estética, porque não é a mesma forma de captação de imagem. Tá? Então, isso muda significativamente, dramaticamente, não só a entrega, mas a relação profissional de todo mundo que está envolvido com isso, e aí a necessidade de realmente todo mundo crescer, fazer um movimento, né, de crescimento profissional, né, e tem zilhares de profissionais envolvidos nesse processo. Então, ver audiovisual, ver televisão por dentro, eu sei que o Elmo é um apaixonado por isso, já deu para ver, é realmente espetacular, porque é muito detalhe acontecendo, por isso que a gente não pode ficar refém, ou talvez correr o risco de fazer comparações com coisas que não são comparáveis. E é disso que se trata, né? Então a gente tem que ter essa noção, essa relação e olhar números também, né? Aí eu sou suspeita para falar porque minha área é marketing mesmo. Então, se a gente não pode ter a miopia de achar que porque nós assistimos Netflix, o Brasil assiste Netflix, porque o número de pessoas que assistem Netflix é ridículo. Se a gente for pegar o número, se a gente for falar desses números. Então, assim, a entrega nossa, né, de TV aberta e do consumo de grande parte do país, né, e a relação
que ela tem com o cotidiano ligado à TV aberta, e aí quando você visita cada uma, no caso, né, falando da empresa que eu estou ligada, mas você visita cada realidade das afiliadas e você entende como aquela entrega muda localmente, né, por conta das especificidades. Então, isso é muito interessante para a gente entender que a TV ela ratifica movimentos e ela tem que entregar aquilo que o público pediu. A gente não é o drive, eles são. Eu queria que você acrescentasse sobre as oportunidades das pequenas e médias empresas. Olha, Cláudio, você perguntou primeiro socialmente, né, mas, naturalmente, o complemento do lado econômico, né, não fica de fora. Socialmente, eu acho que todo esse movimento pela valorização da diversidade, ele está acontecendo por conta do número de olhares muito maiores, muito mais, a quantidade está muito maior agora do que antes, né, do que na era analógica. O digital permitiu que outros olhares comecem a tomar as suas visões, né, e também difundir as suas visões de uma maneira mais evidente. Então, socialmente, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, né, não só por conta da televisão, né, mas por conta das novas mídias que permitem, né, que as pessoas transmitam suas opiniões, né, seus conhecimentos, né, e essa troca de conhecimentos rápida, né, socialmente, tem um valor muito grande. No lado econômico, né, naturalmente, é a entrada de novos players. Quando você consegue transmitir uma ideia que tem, né, uma aderência e faz isso também virar negócio, você estimula outros a fazerem o mesmo. Nós temos vários casos de youtubers que entraram, né, naturalmente, os conteúdos são discutíveis, né, mas não cabe aqui, conseguiram conseguem se manter, e isso estimula também, né, outros players. Isso é interessante. E aí a gente vai passar para empresas de tecnologia, né, para grupos que se formam nas faculdades, né, nas incubadoras. Mas você acha também que o anunciante pequeno tem oportunidade aí também? Naturalmente, né? Ele não consegue chegar numa grande rede, ele não consegue chegar com uma exposição nacional através, né, de uma emissora de TV, mas ele consegue através de um youtuber, que às vezes tem uma influência até maior, né, do que a própria grande emissora. Então, esses novos players de conteúdo, de tecnologia, até de distribuição, né, de conteúdo, eles estão promovendo, né, novos negócios e também criando novos modelos de negócio, né. Isso é bem interessante, né, tudo promovido pela derrubada dessas barreiras de entrada na produção de conteúdo digital. Então, Elmo. Eu considero uma coisa, precisa ter, em tudo que a gente faz, paixão, como disse a Maísa, mas também um olhar crítico. Então, pensar assim socialmente, todos os gêneros, todos os formatos possíveis, nós temos que pensar o que eles podem aperfeiçoar a nossa sociedade, como vai colaborar cada vez mais. E a TV aberta, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, precisa se preocupar os canais todos com a formação das crianças. Por quê? Pela televisão, as pessoas aprenderam a amamentar, a tirar o RG, a fazer carteira de trabalho, vacinação, o Zé Gotinha, né? Quem não se lembra do Zé Gotinha? E várias outras campanhas. Mas, e essas crianças? O que a gente está deixando? Nós não queremos formar um novo país? Não é uma coisa demagógica, precisa realmente pensar nisso. E pensar nesse fator social. Ser uma televisão que seja aberta para todo mundo mesmo. E discutir esse futuro que a gente quer para o país. O que as pessoas vão ver rapidamente, né, as pessoas podem esperar de ver da nova televisão? Que elas podem esperar uma preocupação maior com o telespectador. Porque o telespectador, como todos aqui disseram, ele está cada vez mais crítico. Então, ele está podendo falar com o outro lado. Não é mais aquele negócio, não é eu vou colocar o que eu bem entendo no ar. Não. Se não tiver bom, vai cair a audiência.
E aí cai faturamento, vai cair prestígio, vai cair tudo isso, e o programa vai sair do ar. Então, o telespectador tem que também exigir um pouco mais, mas saber que ele faz parte daquilo cada vez mais. Dentro do que o Elmo disse, eu também concordo, e cada vez mais rapidez. Ele pode esperar muito mais rapidez. A gente teve num curso da história onde as coisas ainda seguiram uma tocada, mas agora não tem mais esse timing, as coisas elas têm uma necessidade de avanço, e a exigência é muito maior do que antes. Então, cada vez mais rapidez, e eu adicionaria aí um item importante, que a gente está na era do e não do ou. Você pode repegar a sua vida e você vai ver que você não quer ou namora ou estuda. Você quer namorar e estudar. E tudo é assim. Você não quer ir à igreja ou passear no final de semana, então você vai acoplando. E de novo, você só faz no digital aquilo que acontece na vida real. Então, é assim, nós estamos vivendo o e, nós não estamos vivendo o ou. E a televisão entendeu isso. Não é ou, é e. Então, eu entrego conteúdo em vários formatos. Eu vou ter gente que está na internet aqui comigo e a gente também vai estar lá. É tudo junto e misturado de verdade. Então, mais rapidez, menos ou, muito mais esse. Aronque. Bom, acho que o público pode esperar que o Big Brother já está dentro de casa, né? A televisão já está lá. Eu pensei que você ia falar assim, pode esperar mais uma edição do Big Brother. Também, né? Tantas outras. E também que é uma plataforma, né? Não é um canal, não é uma emissora, é uma plataforma. E dentro dessa plataforma, ela está conseguindo, né, principalmente no Brasil, ser um centro nervoso da casa, né? Além do celular, naturalmente, mas ser um centro nervoso da casa, né? Alguns fabricantes já estão com experiências em cima de IoT, né, de internet das coisas, de fazer a tela da televisão ser o controlador, né, e o controle remoto, o controlador de tudo o que acontece na casa, ar-condicionado, fechadura, geladeira, micro-ondas. Então, num país em que ainda se tem, né, um longo caminho pela frente para o desenvolvimento, pode-se esperar sim que a televisão continue sendo hegemônica, né, como aparelho que tem o seu lugar garantido na sala. Com a diferença que nós vamos não ter só mais a sala da TV, mas vamos estar espalhados aí pelos carros, pelos celulares, pelo ônibus, por um monte de lugar. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e perguntar para você de casa, e aí, o que você acha desse novo contexto? Qual que vai ser a nova entrega, como foi dito muito por aqui? Para que caminho caminha esse novo contexto audiovisual? Você assiste televisão aonde? Ainda assiste televisão? Participe, vai lá no Twitter, #TVMorfoses, mas também continue acompanhando aqui, porque essa é apenas a primeira conversa. Nós temos muitas outras ainda hoje e amanhã, e é importante que você também faça parte desse debate. A gente vai encerrando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais debates muito interessantes nessa 20ª edição do TV Morfoses. Se você é um novo consumidor do audiovisual, é aqui que você vai se encontrar e poder debater sobre o que pensa sobre isso. Até daqui a pouco.